Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Eu lembro ainda que se você descobriu este canal agora, esse livro tem muitos capítulos antes desse, todos muito preciosos. Recomendo que comece lá do vídeo zero, ok? Vamos então continuar. O Carrinho Vermelho. Esta é uma das muitas histórias que ouvi de crianças que dizem ter ficado pairando próximo de seus pais muito tempo antes da concepção. Ela me foi mandada por Judy, do estado de Washington. Aconteceu quando sua filha de 2 anos, Jéssica, perguntou pela primeira vez por que a mãe estava sempre numa cadeira de rodas e não podia andar como todo mundo. Usando palavras que uma menina de 2 anos poderia entender, Judy descreveu o acidente de carro que a deixara aleijada. Então, Jéssica disse: Eu estava lá. Não, querida. Eu era ainda muito jovem, respondeu Judy. Você não era nascida. Eu estava lá, repetiu, com uma segurança tranquila, onde Jéssica estava. Eu não a vi. E só estava sentada lá, observando, até que o carro que fazia rrr, veio e a pegou. Atônita perguntei: Você estava ali para ver se tomavam conta de mim direito? Isso mesmo, e correu para brincar. As palavras de Jéssica não saíram da minha cabeça durante dias, não pelo que dissera, mas pelo jeito sério como falou. Semanas depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Jéssica entrou no quarto e disse de repente: Quando teve o acidente, um carrinho vermelho a jogou para fora e você se machucou. Ah, respondi. Fui jogada fora do carro, mas não me lembro de um carrinho vermelho. Jéssica repetiu confiante: O carrinho vermelho a jogou para fora e você se machucou. Sufoquei um grito e fiquei de boca aberta, olhando para o meu anjinho. Sim, agora me lembrava. Sim, o carro era um pequeno Volkswagen vermelho. Se o seu filho contar histórias que pareçam descrever uma vida passada, procure com comportamento ou sinais físicos que possam ser explicados pela história. Pense em alguma fobia, algum comportamento estranho, habilidades espontâneas ou um talento inusitado que não tenham explicação. Isso também vale para sinais físicos. Se seu filho contar uma história de um ferimento ou morte em vida passada e tiver um sinal de nascença, um defeito físico de nascimento, uma doença crônica, que combine com o incidente da vida passada, isso pode provar que a sua história é verídica e não uma fantasia. Se seu filho tiver um comportamento inexplicável que o desconcerte, tente se recordar de algo que ele tenha dito que possa se relacionar com esse comportamento incomum. Fique atento aos fragmentos de conversa ou a comentários estranhos, ou como fez a mãe de Tony, no caso a seguir, espere pela oportunidade certa e pergunte diretamente à criança. Mas, se nenhuma história emergir, não force. Pode haver outra explicação, ou seu filho realmente não se lembra de nada. Podemos confiar no comportamento como um sinal de lembrança de vidas passadas, porque o Dr. Stevenson nos deu a prova. Ele considerava o comportamento uma prova tão importante que tomou cuidados especiais em todos os seus casos, observando e registrando como se comportava a criança, comparando com a vida da pessoa falecida que a criança dizia ter sido. Nos seus melhores e mais bem documentados casos, a correlação é inegável. Tommy, o marinheiro. Tommy Hibbert, de 4 anos, nascido na Califórnia, é o exemplo de um menino com habilidades e comportamento extraordinários. Tinha conhecimentos bem superiores aos esperados para sua idade sobre voos e aeronaves. Quando sua mãe Berenice lhe perguntou como sabia tanto sobre aqueles assuntos, Tommy imediatamente falou sobre 2 vidas passadas que correspondiam perfeitamente às suas incríveis habilidades. Quando meu filho primogênito Tommy, que está hoje com 26 anos, tinha 4, manifestava um interesse
desmesurado por aviões e hélice. Não se interessava por jatos. Frequentava um jardim da infância e uma das visitas que fizeram foi ao aeroporto, onde fazia pequenos aeroportos a hélice. Um dos pilotos permitiu a Tommy subisse no avião para dar uma olhada. Tommy entrou no avião, sentou no assento do piloto, olhou para os controles, pisou nos pedais, mostrou ao piloto que sabia exatamente o que fazer para voar com aquele aparelho. O rapaz ficou espantadíssimo. Disse que se a chave estivesse no contato, Tommy teria levantado voo. 2 ou 3 meses depois, Tommy achou um livro com fotos de aviões da Segunda Grande Guerra e procurou imediatamente o Zero japonês. Estava fascinado por eles. Recusava-se a olhar qualquer outro avião. Então perguntou: "Você já voou num desses?" Ele respondeu: "Claro que já." E começou a contar como era a sensação de voar e o que era possível ver da cabine daquele avião. Descreveu as molduras de metal da janela, fez um desenho do que se via através da janela voando alto no céu. Então perguntei: "Se você teve uma vida no Japão, como foi sua morte?" "Eu joguei meu avião contra um navio", respondeu sem nenhuma emoção. Pensei nos pilotos kamikazes durante a Segunda Guerra, que fizeram justamente aquilo. Tommy não parecia perturbado com sua morte, parecia mais envolvido nas lembranças quando falava sobre o voo dos aviões. Adorava voar, seu rosto se iluminava quando falava no assunto. Naquela época, eu acreditava que ele estivesse falando de uma vida passada, mas não sabia nada sobre o assunto e não tive a presença de espírito de fazer mais perguntas. Bernice agiu muito bem, encorajou Tommy a falar, participando do seu entusiasmo com perguntas diretas, recebeu respostas boas. Tommy lhe deu outra oportunidade de seguir a trilha que ia do comportamento até uma lembrança de vida passada. Na mesma época, Tommy perdeu um botão da calça e resolveu pregá-lo. Então pegou uma agulha e linha, enfiou a linha na agulha, pregou o botão tão bem que mal pude acreditar. Não havia ensinado Tommy a costurar, e ele nunca me havia visto fazê-lo. Assombrada, resolvi perguntar: "Onde foi que aprendeu a pregar botões dessa maneira?" "Bem, costumávamos fazer isso o tempo todo, no meu navio", respondeu. "Você era marinheiro?" "Sim, e me contou como o seu navio rangia no meio da noite, enquanto descansava deitado no beliche, num velho veleiro de mastros altos e cheio de cordas. Aquela lembrança foi muito importante para a sua vida, porque cresceu, se alistou na marinha, viajou por 4 anos, raramente pondo os pés em terra durante aquele tempo e o adorou. E adivinhe onde era a sua base? No Japão. A espantosa e inata habilidade para pregar botões também aponta para uma vida passada de Tommy. Pregar um botão é uma habilidade complexa que requer treino e prática, especialmente para fazer a agulha passar pelos pequenos furos. A maioria das crianças de 4 anos ainda não é capaz nem de amarrar os seus sapatos. Bernice sabia disso, mas aquela habilidade seria apenas um mistério, não fosse a história de uma vida passada. Fazendo a pergunta, ela levou Tommy a explicar onde aprender a costurar e a descrever sua vida de marinheiro. Habilidades ou fobias são muitas vezes uma forte evidência comportamental de uma lembrança de vida passada. Os dados coletados pelo Dr. Stevenson dão uma medida de como isso pode ser comum. 1 em cada 3 das crianças que lembrava da morte numa vida passada tinha uma fobia relacionada com a forma como morrera. E as fobias são muito fáceis de serem observadas porque podem ser muito específicas ou estranhas. Nem todas as brincadeiras infantis são fantasias. Qualquer atividade lúdica, obsessiva e repetitiva pode ser uma reconstituição de uma cena de uma vida passada, uma tentativa de chegar ao termo das sensações não resolvidas e assuntos pendentes. Outro tipo de comportamento que poderia apontar para uma vida passada é uma forte afinidade com uma cultura diferente ou com outra época. Essa afinidade pode se manifestar através da preferência por um tipo de comida, um estilo diferente de vestir ou hábitos estranhos à família. Talvez sua criança goste de filmes de outras culturas ou épocas, como Tommy era fixado em aviões japoneses da Segunda Guerra.
Não só as afinidades podem ser sintomas de vidas passadas, as aversões sem causas explicáveis também apontam nesta direção. Uma criança que tem uma forte antipatia por uma pessoa ou coisa pode estar refletindo um trauma de vida passada. As crianças resistirão a comer alimentos que lembrem experiências traumáticas, chorarão ao ouvir uma língua estrangeira em particular, ou expressarão desgosto por uma cultura ou uma época da história. Se essa aversão não for algo aprendido em casa, mas for peculiar à criança, pode ser um sinal. Qualquer talento excepcional pode ser sinal de uma lembrança de vida passada, especialmente se sustentado por relacionamentos correspondentes. A habilidade precoce para música, arte, matemática e ciências é um mistério que desconcerta as pessoas há séculos. A história está cheia de exemplos de crianças que dominaram artes extremamente difíceis, numa velocidade tão espantosa que mais pareciam estar lembrando de algo que já conheciam. A explicação tradicional foi considerar que essas crianças eram gênios, ficando a palavra no lugar de uma explicação convincente. Mas agora que sabemos que habilidades e o conhecimento são passados de uma vida para outra, podemos admitir que esses prodígios são habilidades relembradas, que foram aperfeiçoadas numa vida passada. Se seu filho aprende com uma rapidez acima do normal, qualquer disciplina, que normalmente exige uma grande dose de treino e estudo, pode ser um sinal. É isso, meus amigos. Temos apenas uma vida, mas em fases no plano físico e no plano espiritual. A evolução é uma só. A existência é uma só. As vidas são muitas. O que morre é apenas o corpo. Terminamos hoje por aqui. Eu aguardo vocês no próximo capítulo.